Olá, sou Gislene Teixeira, especialista em relacionamento e sexualidade, mediadora e conciliadora de conflitos. E hoje eu vou falar sobre mais um vídeo, sobre cuidados com o sexo anal, na hora de fazer o sexo anal, de praticar o sexo anal. É algo simples, mas requer alguns cuidados. E são cuidados que realmente fazem toda a diferença, fazem muito e toda a diferença. Não dá para fazer sexo anal de qualquer jeito. Como eu falei ontem, sexo anal não tem como dar uma rapidinha com sexo anal. E tem cuidados que são imprescindíveis. E a lubrificação é um deles. O ânus, ele não tem lubrificação natural, portanto, ele precisa ser lubrificado. Até é interessante, no vídeo de ontem, eu falei que se começar pelo sexo anal, não ir depois para o sexo vaginal, sem alguns cuidados que eu comentei lá ontem. Agora, por que também é interessante, não é só pela questão de não levar fezes, restos de fezes para a vagina depois, e depois causar algumas infecções, alguns problemas bem mais sérios. Mas é interessante, se você for praticar sexo anal e vaginal, que você comece pelo vaginal. Por quê? Porque já vai ter todo aquele estímulo, já vai ter o relaxamento, já vai ter toda aquela entrega, já vai ter, por conta desse cenário, a lubrificação da vagina, né? E com isso você vai relaxando, a mulher vai relaxando, e fica muito mais fácil depois praticar o sexo anal. O inverso já não acontece exatamente assim, né? Então também, nossa gente, desculpa, falhou a voz aqui. Então também tem essa questão do relaxamento e dessa situação toda que eu acabei de explanar aqui. Agora, de qualquer maneira, você vai precisar de lubrificante, né? Preservativo e lubrificante. Sem essa duplinha, não vai rolar sexo anal de qualidade, saudável e principalmente, né, olhando por este prisma, prazeroso. Não vai dar prazer, algo que vai incomodar, que vai doer, que vai machucar. Então é melhor fazer as coisas direito, né? E como eu falei, não tem lubrificação natural, então você vai lubrificar. Você vai usar sempre um lubrificante à base de água. E é bastante lubrificante. Nada de miserê, nada de economizar. Eu só tenho um tubo de lubrificante, isso daqui custou X reais. Para de ser mão de vaca, porque nessa hora não vai dar certo. Abuse do lubrificante. Neste caso, é aquelas situações que você fala, é melhor sobrar que faltar, ok? Então, é exatamente desta maneira. Então, lubrificante à base de água, preservativo, imprescindíveis, esses dois itens. A outra questão, mas e se eu não tiver o lubrificante? Eu faço o quê? Bom, primeiro de tudo, tem algumas coisas que não dá pra gente deixar, simplesmente deixar, sabe? Tipo, aquela música do Zeca Pagodinho, Deixa a Vida Me Levar. A gente tem que ter a organização com as coisas da vida. E sexo também. Claro que eu não estou falando para ser aquela coisa metódica de segunda, terça, quarta, isso, não tô mandando fazer planilha de nada, tá? Mas tem que ter organização. Então você tem que saber, peraí, não é aquela coisa tipo, ok, um sexo casual pode até uma coisa ou outra você fala, putz, fui pego de surpresa. Mas, pensando no sexo rotineiro de, não tô falando de mesmice, mas sabe, você é casado, você transa em casa, ou até vou transar fora, eu vou viajar, então se organize, né? Ou organizem-se, porque não é responsabilidade só de uma das partes. Mas, poxa, peguei um preservativo, só sobrou mais um. Isso significa que quando eu for pra rua,
né? Na farmácia, no supermercado, eu vou precisar comprar preservativo para repor o meu estoque. Ops, só tenho meio tubo aqui de lubrificante. Significa que eu preciso comprar. Entendeu? É aquela coisa que você abre assim o seu armário e você fala assim: peguei o último sabonete. Significa que eu preciso repor o meu estoque. Entendeu? Então, com as coisas voltadas ao sexo, é a mesma coisa. Preservativo, lubrificante e outras coisas que eventualmente você use, é aquele acompanhamento mesmo, repor. E sexo anal, não dá pra... Ah, vamos, mas não tem camisinha, não tem preservativo, amigo. Desculpa, mas não vai rolar, porque como é que vai acontecer isso? Não vai acontecer. E aí, por que que eu tô falando tudo isso e por que do vídeo de hoje? O vídeo de hoje, o título deixa eu pegar aqui que eu já não me lembro mais. Manteiga é para passar no pão e não no parquinho. É exatamente isso, manteiga é para passar no pão e não no parquinho. Então assim, tem gente que pega, chega lá, vamos, tá agora. Se bem, dois problemas, né? O que eu acabei de falar, tem gente que faz sexo anal sem preservativo. Não interessa se é a sua única parceira e você está com ela há 50 anos. Não, uma coisa não tem nada a ver com a outra, sexo anal. A questão não é a sua parceira, né? Quem ela é, integridade, lealdade, fidelidade, ninguém tá falando disso. É organismo, a gente tá falando de saúde, a gente tá falando de bactéria, a gente tá falando de infecção. É só disso que a gente tá falando aqui. Portanto, é extremamente necessário que use o preservativo. Não interessa quem seja a pessoa, né? Ou o seu parceiro, numa relação homossexual, não interessa. Anos faz parte, é assim, ó, é um triozinho, né? Anos, preservativo e lubrificante. Sem isso, esquece. Esquece que não vai rolar brincadeira lá nos fundos do parquinho, não, entendeu? Então, não tem. Vamos dar um jeito aqui, vamos... Pega qualquer coisa, as pessoas pegam qualquer coisa que escorrega. Não é assim, pelo amor de Deus, né? Não é porque escorrega que vai servir. Tá escorregando, vamos lá. E aí, tem gente que usa. E, gente, isso é verdade. Parece absurdo, mas é verdade. Tem gente que usa manteiga. Uma vez uma pessoa veio até me explicar. Não, Gislene, peraí, deixa eu te explicar. E tinha todo um ritual para o processo ali da manteiga. Eu falei, gente, com esse processo todo, não é mais fácil você sair e ali do outro lado da rua, na farmácia, comprar um tubo de lubrificante? A pessoa colocava a manteiga no sol para ficar líquida ou para ficar pastosa, molinha mesmo, né? Sem estar com o gelado lá da geladeira. Tinha essa questão que ela me falava, para não ficar gelada, então tinha que estar em temperatura ambiente, que também já ficava amolecida a manteiga. Deus do céu. Então tem gente que usa manteiga, tem gente que usa azeite, óleo de cozinha, tem gente que resolve fazer sexo anal no banheiro, no chuveiro, que eu até fiz um vídeo esses dias do chuveiro, né? E tipo, e aí, o que a gente vai usar aqui? Sabe, quando você olha assim no box e fala, pega o shampoo. E ontem, quando eu fiz a chamadinha, né, uma amiga comentou do azeite, e eu falei assim, tem gente que usa shampoo, já aproveita, né, e assopra, e faz bolinha de sabão e fica brincando, né, para de transar, né, e põe shampoo e brinca de bolinha de sabão, porque vai fazer o quê? Né? Tem gente que usa hidratante corporal. Eu já vi gente assim que sentou comigo e relatou, falou, não tinha outra coisa, tudo que tinha tava no meu quarto, eu olhei, o que tinha era hidratante corporal, sabe, loção corporal. Não, manteiga, sabonete, maionese. Uma vez eu fui atender uma pessoa e ela me disse que usou maionese, deu uma baita de uma irritação. E aí ela não queria ir ao médico porque ela estava com vergonha de relatar o que tinha acontecido, o que ela tinha feito. E aí ela estava sofrendo com aquilo já há dias, porque irritou, coçava, tal.
Então, não dá, né? Então, assim, todas essas parafernálias, e eu já ouvi em um vídeo um médico falando de um paciente que usou óleo diesel. Bom, provavelmente estava, sei lá, né? Devia estar na estrada e não sei, eu não consigo imaginar alguém pegar óleo diesel, azeite de cozinha, manteiga, maionese e lubrificar o ânus, né? A região anal. De verdade, eu não consigo imaginar essa cena. E eu, Gislene, particularmente, se me colocassem numa situação dessa, sabe? De repente eu tô ali, me vejo com um pote de maionese, um pote de manteiga, eu falo, pera um pouquinho, qual é a brincadeira aqui, né? A gente vai transar ou a gente vai fazer um bolo, né? É culinária? Qual é a especialidade aqui, né? Então, não inventa moda. Pão, aliás, manteiga é para passar no pão. Não é para passar no ânus. Combinado? Então, olha lá, se essa é a sua prática, se você curte sexo anal, faça o seu estoque, olhe sempre se você não precisa ir lá e renovar, né, reabastecer o seu estoque. Preservativo e lubrificante à base de água. Sem esses dois itens, não rola sexo anal. Não vai ser prazeroso, tá? E sem contar que se não tiver lubrificação pode causar fissuras e a coisa vai complicando e a coisa vai se estendendo. Então, e são dois itens simples, gente. Lubrificante à base de água e preservativo. E aí, o restante a gente já conversou em outros vídeos. E eu vou voltar para falar sobre outras dicas sobre sexo anal, porque parece que assim, eu falei no vídeo, depois que eu vi, eu comecei a falar e depois eu mudei de assunto, esqueci. Eu falei em um vídeo sobre pesquisa, né? E eu tava vendo um vídeo de um médico, ele disse que tem uma pesquisa que dizia que mais de 20 milhões de brasileiros praticam sexo anal. 20 milhões! Só que isso já faz alguns anos, esse vídeo já tem alguns anos. Portanto, a gente pode pôr muito mais, aumentar esse número. 20 milhões de pessoas praticam sexo anal, mas tem todo esse tabu. Então, são quantas destas 20 milhões de pessoas realmente têm informação de como praticar sexo anal, quais são os cuidados, qual é o tipo de higiene, o que faz antes, o que faz durante, o que faz depois. Porque sim, né, sexo tem o antes, o durante e o depois. E tem gente que só pensa no durante, mas todas as outras extremidades elas esquecem. E aí a coisa não funciona. Talvez por isso, talvez não, com certeza, por isso surjam tantos problemas, né? De irritação, de saúde, de falta de conexão entre os parceiros. Porque se não for um casal casado, e se for também dá isso, né? Mas a coisa ainda vai sendo levada no banho-maria até que explode. Mas se for um casal que tá se conhecendo, sabe? Tá começando a sair mesmo, não tem compromisso, não tem ligação, não tem responsabilidade, não tem nada que seja um tipo, eu vou ter que pensar como é que eu me livro disso aqui agora. Simplesmente a pessoa deixa de sair. Quando você liga no dia seguinte, a pessoa fala, tô ocupada, hoje não dá, amanhã não dá, semana que vem não dá, e aí esse não dá, não rola nunca mais, tá? Se o sexo for ruim, enfim, se o sexo não for bom, a pessoa não volta. Se, sabe, tal, na hora daquele tesão, tal, abre a geladeira e fala que tem, escolhe, tem maionese e tem shampoo, o que você prefere? Não vai voltar. Esta pessoa não vai voltar, entendeu? A não ser que ela não tenha nenhum compromisso com o ânus dela. Beijos, tchau, tchau.